Você quer saber o que acontece quando todos falam em línguas ao mesmo tempo? E qual a consequência que pode ter para quem visita a igreja? Então, assista até o final do vídeo. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Contexto Bíblico. É com muito prazer que estamos aqui de novo, dando continuidade no texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos analisar com muita calma, a partir do verso 20 até o verso 25. Então Paulo ele está dando continuidade às suas orientações à igreja de Corinto, devido ao problema que foi apresentado, um dos problemas que nós vimos nos vídeos anteriores, e o problema nesse texto, na continuação de 1 Coríntios 14, especificamente em relação ao dom de línguas. Então nós estamos analisando parte a parte. Você aí que é a primeira vez que está assistindo o vídeo do nosso canal, peço que você, se for da sua vontade, se inscreva no canal e acompanhe, ative também o sininho das notificações para que você possa acompanhar essa série, para que você consiga então entender todo o contexto que está envolvido essa questão do dom de línguas. Tá? Se você assistir um vídeo só, talvez você não consiga compreender, mas você assistindo todos os vídeos, fica mais fácil de você compreender este importante assunto, tá bom? Em vez de usar esse dom para um objetivo proposto, ou seja, para evangelizar pessoas que falavam outros idiomas, os coríntios o estavam usando na igreja para edificar a si mesmo e também para a exaltação própria. Então essa era a questão. Então eles estavam desvirtuando o dom. Então nós vamos ler aqui a partir do verso 20 até o verso 25 e vamos analisar um pouco mais essa questão. Paulo continua dando aqui as diretrizes, as recomendações para poder resolver este problema. Então ele continua dizendo, verso 20: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. E aí ele continua agora no verso 21, Paulo dando as diretrizes. Na lei está escrito, ou seja, no Antigo Testamento, quando Paulo fala na lei está escrito, ele vai citar alguma coisa do Antigo Testamento. E ele continua: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Agora Paulo, ele pega um texto do Antigo Testamento, que está lá em Isaías capítulo 28, verso 11 e verso 12, e agora então ele cita esse texto do Velho Testamento para explicar, para dar recomendações e orientações em relação ao dom de língua. Então eu acredito que no verso 21 define muito bem que língua que é essa. Você veja que coisa interessante. Lembra que nós já falamos em alguns vídeos aí, que é um texto aqui, um outro texto ali. Inclusive, Isaías 28 fala, né, que ali, lógico, você fazendo uma aplicação, você percebe que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela vai te orientar que há uma necessidade para que você consiga entender as escrituras, você pega uma porção de um texto ali, outra porção de um texto lá, um pouco de texto do Novo Testamento, um pouco de texto do Antigo Testamento, então você faz aquele conjunto de texto do mesmo assunto para que você possa compreender. E Paulo aqui ele cita Isaías, do profeta Isaías, ele cita esse livro
o capítulo 28, verso 11, verso 12. E aqui está muito claro, e aqui está toda a definição do dom de língua que está sendo discutido nesse capítulo 14 de 1 Coríntios. Só aqui você fala, Éder, puxa, então é esse dom de língua. Essa é língua estrangeira, irmãos, meus queridos, meus amigos. Língua estrangeira, está muito claro aqui já. Línguas, né? Falaria este povo por homens de outras línguas, línguas de homens, mas outras línguas, né? Línguas, lábios de outros povos. Olha como é que já, olha o contexto. Veja o contexto do texto, né? Eu vou ler uma citação aqui, vou colocar aí na tela, que está escrito assim: essa é uma referência às nações gentílicas, em especial a Síria e Babilônia, as quais os judeus foram levados em cativeiro. No cativeiro, eles ouviam apenas uma língua. Qual era a língua que eles apenas ouviam? Que lhes era ininteligível, ou seja, que não dava para entender, e bárbara. Porém, parece que no emprego dessa passagem do Antigo Testamento, Paulo enfatiza que, assim como Deus antigamente usou outras línguas com um propósito, ele usa o dom de línguas para servir a um propósito importante na era cristã. Não está ficando claro esse 1 Coríntios 14, apesar de ser um texto um pouco mais complicado, um texto mais dificultoso para podermos explicar, para podermos analisar, mas veja como que a questão está ficando bem clara nas explicações. Um outro parágrafo aqui fala assim: a passagem de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 21, fornece, por assim dizer, uma definição do dom de línguas. Então, onde que está a definição do dom de línguas? No capítulo 14, verso 21, vai estar a definição do dom de línguas de todo o capítulo 14 de 1 Coríntios. Essa é a definição. Quando diz que Deus falaria, né? Voltando um pouquinho, né? Nesse versículo, Paulo cita Isaías 28, 11, quando diz que Deus falaria ao seu povo numa língua estrangeira. Literalmente, outra língua estrangeira. O contexto de Isaías 28 revela que as pessoas que falavam língua estrangeira era quem? Eram os assírios. Então, a Septuaginta traduz o termo língua estrangeira, que no grego é glossa, né? Língua, e estrangeira é hétera. Vamos continuar aqui então o texto, né? Agora nós vamos ler o verso 22, mas ali no verso 21 já ficou bem claro. Tá bem claro, né? Eu acho que está bem tranquilo e está ficando muito claro essa questão do dom de línguas nas escrituras sagradas. O objetivo, né? A claridade. Deus vai nos ajudando a compreender. No verso 22 diz: de sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes. Vejam só. As línguas, ela constitui um sinal não para crentes. Não. De sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. De novo, Paulo está fazendo o contraste de dom de línguas com profecia. Lembra lá que Paulo ele orienta e recomenda e dá o conselho de que é melhor que vocês profetizeis,
Porque profetizar está superior ao dom de língua. E aqui ele fala que o dom de língua é um sinal não para crentes. É um sinal para o descrente e não para crente. Continuando a citação. Visto que o que se percebe claramente em 1 Coríntios 14, 21 são línguas estrangeiras. Ok? Não obstante isso, no verso 22, que nós acabamos de ler, as línguas servem de sinal para os incrédulos, como no dia de Pentecostes, em que línguas reais foram um sinal positivo para os incrédulos, convidando-os ao arrependimento. Atos 2:38, nós já estudamos isso em outro vídeo. Os dons foram concedidos para o bem comum, o que exclui usar o dom somente para satisfação pessoal. Outa nós! Olha que coisa interessante. Então está falando ali que a língua ela tem um propósito, e a língua ela serve para os incrédulos. E depois nós vamos ler alguns outros textos que vai tratar do assunto de dom de línguas, né? Como aconteceu lá com Pedro, com Cornélio. Aí você vai, cada vez mais você vai compreendendo melhor, ficando mais clara essa questão. Né? Você que está acompanhando aí, está seguindo essa série, eu acredito que está ficando bem claro essa questão do dom de línguas. Verso 23 diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, nós já falamos aqui, o que é um indouto? É aquele que não tem a mesma experiência em relação ao dom de línguas. É aquele que ele não fala várias línguas. Ele é indouto, ele só fala a sua própria língua. Esse que é o indouto, ele fala só a sua língua, ele entende só a sua língua. Então, em relação aos dons de línguas, de outras línguas, de outros idiomas, línguas estrangeiras, ele é indouto. Ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa experiência sobre esse assunto. Ele é ignorante a respeito desse assunto. Isso foi já analisado no vídeo anterior. Então, esse é o indouto. Então, se o indouto entrar, está dizendo aqui, Paulo está explicando. Veja só, pois se toda a igreja, primeiro ponto, toda a igreja. Segundo ponto, reunir no mesmo lugar. Tá tudo no mesmo lugar. E todos os irmãozinhos ali puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar um indoutos ou incrédulo, não dirão porventura que estáis loucos? Rapaz, eu não sei não, mas me parece que a história se repete. Me parece, não posso te dar certeza. Mas eu já vi pessoas reagir desta forma. Achar que as pessoas estão loucas. A forma que estão agindo dentro da igreja. Mas parece que é exatamente o que acontecia aqui na igreja de Corinto. Veja que a instrução de Paulo serviu para 2000 anos atrás e está servindo para a nossa atualidade. A mesma coisa. A mesma coisa. A história se repete. E realmente, Paulo está certo. Se entrar um indouto, que não tem conhecimento nenhum, negócio de línguas estrangeiras, de outras línguas, e se entrar um incrédulo, se ele chegar numa igreja e está vendo todo mundo falar em línguas, todo mundo reunido no mesmo lugar, e todo mundo falando em línguas, e todo no mesmo tempo, eles não vão dizer porventura que estáis loucos? O que você acha? Deixa aí seu comentário. Qual que é o seu entendimento a respeito desse assunto que nós estamos comentando aqui? Você tem outra visão, você tem outro conhecimento? Deixa assim, a sua explicação, logicamente, com materiais, né, com texto bíblico e com contexto para corroborar, logicamente, com o seu ponto de vista. Ou você concorda com o que está sendo falado aqui? Deixa aí seu comentário, muito importante nós entendermos
Se você está entendendo, se você não está compreendendo, se você está gostando. Se você gostar, aí deixa o seu like, né? Compartilha aí também com seus amigos nas suas redes sociais. Que vai ajudar bastante cada um de nós, né? Nos ajuda muito essa questão. Então está dizendo aqui que se a pessoa entrar, um incrédulos, entrar numa igreja e tiver acontecendo, porventura, essa situação, será que porventura não vão dizer que eles estão loucos? Veja que fala, eu vou ler algumas citações, vou colocar aí na tela aí, loucos, né? Do grego mainomai, estar fora de si. A palavra ocorre também em João 10, 20, em Atos 12, 15, 26, verso 24 e 25. A confusão resultante da situação mencionada não poderia transmitir nenhuma ideia de verdade ou santidade a estranhos ou visitantes presentes. Pelo contrário, criaria uma impressão errada do cristianismo, sugerindo ser uma religião de confusão e loucura. Rapaz, mas que coisa séria. Tá bem claro. Bem claro. O que acontece? O dom de línguas em Atos 2, esse dom ele quebrou as barreiras das línguas para alcançar, né, para poder pregar o evangelho a todas as nações. Então o dom de língua, o verdadeiro dom de língua em Atos 2, ele teve essa função de quebrar as barreiras de língua, porque quem estava pregando o evangelho eram os 12 apóstolos judeus. É simples de entender. Eram judeus que estavam pregando o evangelho. O evangelho, Jesus mesmo diz que, olha, fazer discípulos, né? Pregar o evangelho a todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, fazendo discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Né? E depois lá em Mateus 25 fala que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura para que possa vir um fim, para a gente finalizar essa situação terrível que nós estamos passando nesse planeta aqui, para que Jesus possa voltar e nos buscar. Essa é a função. E o dom de língua tinha essa função, quebrar essa barreira de línguas. Então, lá em Atos 2, o dom de línguas, ele quebrou essa barreira das línguas. Porém, o dom de línguas, já em 1 Coríntios 14, corria o risco de fazer o contrário, de criar barreiras para o evangelho. Porque se aqueles irmãozinhos lá da igreja de Corinto continuassem a querer o dom de qualquer jeito, eu quero o dom. Eu quero falar dom de línguas. É muito legal falar dom de línguas. E as pessoas vão olhar para mim, eu falo dom de línguas, nossa, olha que rapaz espiritual. Então eu quero falar. Né? Uma cidade internacional, muitas pessoas ali. Mas isso ia acabar criando barreiras. Em Atos 2, quebrou as barreiras da língua. Em 1 Coríntios 14, ia criar barreiras, ia fazer o contrário. Porque eles fazem, mas qual a reação que eles iam ter? A reação que eles acharam, esse povo está louco. E iam banalizar o evangelho. Como, de fato, nós temos que ser bem realistas, hoje meio que está banalizado, o evangelho está banalizado. Você vai conversar com a pessoa, aquele é evangélico? Tá, ó. Verdade é bem essa. Não tem como, meus queridos. Eu queria até, falar de outra forma, mas não tem como. O contexto bíblico é para analisar o texto. Com todo respeito, né? Com toda consideração. Eu amo meus irmãos de todas as religiões, de coração. Mas nós precisamos analisar o contexto. E o contexto, né, tem essa finalidade de mostrar a verdadeira interpretação do texto, considerando e levando em consideração o contexto. E quando você leva em consideração o contexto, aí você descobre, infelizmente, que muitas das questões religiosas
tem levado o texto, tira totalmente do contexto e aí faz essa confusão toda. Fica confuso os negócios. Certo? Então, essa era a função de dom de língua, seja em Atos 2, seja em 1 Coríntios 14, seja lá em Marcos também, que nós vamos analisar isso mais um pouquinho para frente, seja em 1 Coríntios 13, que nós vamos analisar também, né? Olha, se tem uma coisa que se você acompanhar todos os vídeos, eu acredito que você não vai ter dúvidas mais. Você não vai ter mais dúvidas. E eu acredito nisso. Porque nós estamos tentando aqui da melhor forma possível trabalhar com os textos dentro do contexto, usando aqui também algumas fontes, né, de tese de doutorado, tá? Pessoas estudiosas, mestrado, doutorado, eruditos, tudo na área, tá? Então o que eu estou pegando aqui são materiais de peso, Não estamos falando ao léu, estamos falando sem saber o que estamos falando. Nós estamos analisando materiais, documentos e as escrituras de várias versões para a gente entender um pouco na questão do original, se consta no original, se não consta. E aí vocês vão tirar suas conclusões, né? Vocês vão tirar as conclusões. Mas está bem claro, né, essa questão de dom de línguas aqui em 1 Coríntios 14. Então, vão dizer que as pessoas estão loucas. Estão loucas. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Todo mundo falando dom de língua estranha. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Enfim, eu vou ler mais uma citação. E acompanhe comigo aí na tela. Veja aí. Essa citação é do Dr. Eduardo Repstal, professor de teologia. Ele é professor de teologia e filosofia cristã da Universidade de Loma Linda, Estados Unidos. Tá? Diz assim. Eu sei que essa citação é um pouco forte, mas é para podermos refletirmos, analisar e tirar as nossas conclusões finais. Quando chegamos à condição espiritual da igreja de Corinto e quando procuramos interpretar a natureza do dom de línguas, defrontamo-nos com o fato de que algo está radicalmente errado. Pela primeira vez na igreja cristã, o falar em línguas tornou-se um problema. Isto levanta a pergunta. Que pergunta? Se a manifestação era genuíno do dom do Espírito, ou se era uma farsa, ou uma manifestação demoníaca, ou uma forma de histeria. Se bem que Paulo não denuncia essa manifestação, procura reprimi-la. Ela se havia tornado causa de embaraço. Devemos crer, agora ele faz uma pergunta aqui, o doutor, né? Devemos crer que, no meio de desordem e confusão da igreja, eles eram guiados pelo Espírito? Pronto. Tá aí. Eu sei que às vezes são declarações, não sou eu que estou falando, eu só estou passando aquilo que está escrito, tá? Não estou aqui fazendo conjecturas, especulações, mas simplesmente eu estou passando informações muito bem pesquisadas, muito bem estudadas, com professores de teologias, pessoas que fizeram mestrado, doutorado, não só nesses assuntos, como em vários assuntos, nós vamos estar passando. Então não perca, você que não se inscreveu ainda, porventura você não é inscrito, se inscreva no canal, você não vai perder seu tempo, pelo contrário, você vai ganhar tempo, você e eu, todos nós vamos aprender muito
porque os materiais que nós temos aqui são materiais importantíssimos e vai ajudar a gente a compreender muito bem os textos bíblicos. Tá bom? Bom, para a gente finalizar, para a gente poder finalizar, eu vou ler o último texto que foi dada uma explicação, mas eu queria dar uma explicaçãozinha a mais, mas é rápido, da questão do verso 10 de 1 Coríntios 14, agora o verso 10. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que ela deixa um pouco mais claro que a Almeida Revista Atualizada, e diz assim: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Então, Paulo está dizendo que há diversos idiomas no mundo. Contudo, nenhum deles é sem sentido. A explicação dos estudiosos nessa questão. Então, diz assim: competentes linguistas têm ouvido centenas de gravações destes sons e opinam que eles nada têm em comum com qualquer das 3.000 línguas faladas na Terra. Um deles, de fama mundial, o Dr. William Welbers, professor de línguas africanas da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, diz: até o presente, nenhum linguista identificou qualquer emissão destes sons como qualquer língua humana real existente hoje, no passado ou no futuro. O professor Welmers, que é cristão, crê também que elas não representam línguas dos anjos. E nós vamos analisar essa questão da língua dos anjos também. Citamo-lo de novo. Mesmo uma língua celestial, se ela for traduzível, deve mostrar algo das características da linguagem como a conhecemos. Deus não é irracional e a linguagem humana existe simplesmente porque fomos criados à sua imagem. Eu acho que tá até esgotado o assunto, né? Apesar que ainda falta o verso 26. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso 26 no outro vídeo, o verso 26. Vamos ler mais 4 versinhos para a gente fechar esse assunto do 1 Coríntios 14. Foi um assunto bem assim desgastante, né? Lógico que não foi comentado tudo que é necessário. Eu sempre digo para vocês que todos os vídeos que a gente produz, que a gente grava aqui, não tem como a gente falar, comentar tudo que é necessário. Eu não tenho como colocar todas as informações, que é muita informação. Eu faço um resumo, eu pego as partes mais importantes, mas que eu percebo que já ajuda, porque não tem, se eu for pegar todas as informações, é muita coisa. Mas aqui já deu uma bela noção do assunto, tá? Então é isso. Se eu for dar um exemplo, para a gente fechar. Vamos supor que você pega um pregador do Brasil, que fala português, logicamente, e ele vai pregar numa igreja do Brasil, que só tem, todos os membros são do Brasil, e todos falam língua portuguesa, logicamente, todos entendem a língua portuguesa. Pergunto, para que esse pastor, esse pregador, seja lá quem for, quem está lá no auditório, para que falar dom de línguas? Qual a necessidade disso? Tá aí. Então, se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe nossos conteúdos. Se você achou que é relevante, que é legal, que está ajudando, então compartilhe aí nas suas redes sociais, com seus amigos, na sua faculdade, na sua igreja, enfim. Ajuda aí o canal, dá esse apoio, tá bom? E que Deus abençoe você, Deus abençoe seus estudos. Nós vamos ficando por aqui hoje e voltaremos numa próxima oportunidade com um novo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.
e fica com Deus. Até mais. Valeu!